O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Eric, seja muito bem-vindo então ao Papo no Café. É uma honra poder conversar com você nessa tarde. E queria começar te perguntando então como começou essa história? Como você decidiu que ia ser escritor, que ia ser jornalista? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, essas coisas eu acho que a gente não decide, essas coisas acontecem. Você acha que a vida escolhe que a gente vai ser escritor, ser jornalista? Alessandra, eu costumo dizer o seguinte, eu cozinho bastante bem, eu sou motorista muito hábil, muito veloz, só que nunca ninguém me propôs trabalhar em algum restaurante, nenhuma quadrilha jamais me ligou perguntando, vem cá, amanhã às 10h30 dá para fazer aquele Itaú do subúrbio e tal. Então, e eu escrevo desde que eu era menino, então eu passei a viver do que eu escrevo. Eu trabalhei em jornal muitos anos, eu comecei em jornal jovem, eu tinha 17 anos, 18 anos. Trabalhei durante 21 anos no jornalismo cotidiano e depois fui me afastando, me dedicando mais a escrever minhas coisas. Continuo escrevendo para jornal, aqui no Brasil cada vez menos, mas mantenho uma colaboração muito regular na Argentina, no México, país onde eu morei. E, na verdade, eu escrevo para que meus amigos de lá me leiam e a gente, de alguma maneira, continue próximos, né? Aqui no Brasil, pouco. E, Eric, quais são as suas referências? Em que autores você se baseia para poder, fazer a sua escrita ali no jornal, ou até mesmo seus livros, as traduções? Eu acho muito difícil dizer em quem que a gente se baseia. Evidentemente, como todo mundo, eu tive meus guias, meus mestres, minhas influências. Eu nunca fiz curso de jornalismo, nunca fiz faculdade de jornalismo. Eu não acredito em faculdade de jornalismo, porque eu acho que o jornalismo é um ofício. Eu acho que o jornalista tem que estar muito bem preparado e ser muito informado, mas eu não acredito que ele possa ser formado. Eu conheço de gerações mais novas jornalistas de primeiríssima linha, que são jornalistas de primeiríssima linha, apesar da faculdade. Agora, por causa da faculdade, eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Na minha geração, pelo menos, ninguém. Eu aprendi a fazer jornal. No meu tempo, havia duas grandes escolas de jornalismo no Brasil. O Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, e o Jornal da Tarde, em São Paulo. E eu fiz o curso do Jornal da Tarde, né? Aí sim, você tem referências do ofício do jornalista. Agora, eu acho que tudo influencia. Eu fui influenciado pela pintura de Miró, pela música de Brahms, pela música de Bach. Se você ouve Bach, você vai aprender a importância do contraponto narrativo. Se você ouve Brahms ou Beethoven, você vai aprender a importância da pausa, do silêncio, né? A pintura, você aprende a mexer com luz, com sombra. E, evidentemente, a literatura. Eu acho que a única maneira de você aprender a escrever é você ler muito. Ler muito. Eu leio muito. Na verdade, muitas vezes eu acho até que eu gosto mais de ler do que de escrever, né? Ler te custa menos e te ensina mais. E aí as traduções, eu tô super curiosa para saber como foi traduzir Gabriel Garcia Marques. Conta pra gente. Caramba, ele foi até dos mais tardios. Quando eu tinha 24 anos, eu fui embora do Brasil, comecinho de 73. Eu fui morar em Buenos Aires. E eu sabia que eu ia ficar muito tempo sem voltar ao Brasil. Por que dessa decisão, Eric? Porque eu não aguentava mais trabalhar aqui com censura, com um país triturado, com meus amigos exilados, meus amigos perseguidos, ninguém podia falar nada. Eu nunca militei em nenhuma organização aqui, mas eu sempre fui um militante da vida e estava impossível.
Então, em 72, eu fiz uma viagem, eu conhecia bastante o Uruguai, alguma coisa Argentina. Eu fiz uma viagem, eu fui ao Uruguai, fui à Argentina, fui ao Chile, do Salvador Allende, fui ao Peru, do general Velasco Alvarado, para ver em qual desses países, qual dessas cidades eu ia armar a minha barraquinha. E optei pela Argentina. Era um período de muito tumulto, era uma ditadura militar, mas com prazo para acabar. O Perón ia voltar a democracia. Eu queria saber como é que é essa tal democracia voltando. Então eu fui parar lá. Eu não tinha emprego, eu tinha um acordo com o Jornal da Tarde, e eu comecei muito rapidamente. Vamos lembrar que era um tempo sem internet, sem Google, sem telefone celular, sem nada disso. Muito rapidamente eu comecei a conhecer escritores uruguaios, argentinos, e comecei a traduzir de uma maneira muito estranha. Era uma tradução afetiva. Naquele tempo no Brasil tinha muita revista literária, muita publicação literária, e eu traduzia os amigos que eu estava fazendo lá, para que os amigos que eu tinha deixado aqui soubessem como é que eles eram, o que eles escreviam. O primeiro que eu traduzi assim mais intensamente foi o Eduardo Galeano. E daí fui indo e até hoje eu traduzo basicamente o que eu quero, eu escolho o que eu vou traduzir. Pouquíssimas vezes eu atendi convites para tradução, pouquíssimas, em geral, não dão certo. E é isso, eu costumo dizer que eu traduzo aquelas pessoas que fazem parte da minha memória afetiva, ou autores que me instigam por alguma razão. Né? Que, sei lá, eu nunca conheci fulano, mas é um autor que me interessa, e eu vou e traduzo. E como que é esse processo de tradução? É simplesmente ler e passar para o idioma, né? Ou tem uma adaptação? Como que é feito? Não, adaptação não, eu não. Veja, há técnicas de tradução, não é? Quer dizer, você deve ler antes, você deve anotar onde é que você vai ter dificuldade, você deve já prever suas dúvidas. São regras muito úteis, muito sérias, e eu não cumpro nenhuma delas. Eu não leio antes de traduzir, eu traduzo enquanto vou lendo. Por quê? Porque eu quero guardar na tradução a surpresa que eu tenho quando eu escrevo minhas coisas. Chega uma hora da noite que eu estou exausto, eu vou dormir, eu fecho o livro que eu estou traduzindo e vou dormir pensando o que será que vem depois. Né? E mesmo livros que eu traduzi depois de ter lido, eu quando fui traduzir, me vem um bloqueio e esqueço o livro. Esqueço e é como se eu estivesse lendo a primeira vez. Vamos falar da sua série Sangue Latino. Conta pra gente um pouquinho como que surgiu essa ideia, como que... A ideia não é minha. Eu sou apresentador da série. Essa ideia é do meu filho, Felipe Nepomuceno, que é um belo curta-metragista, belo documentarista. É até uma coisa muito familiar, muito amador o que eu vou contar aqui, mas é a verdade. Um dia o Felipe me liga e diz, vamos almoçar. Eu falei, ué, então vem pra cá. Ele falou, não, quero almoçar fora. Ele tinha a casa dele, eu tenho a minha. E eu pensei, pô, o Felipe vai me pedir dinheiro emprestado, né? Porque essa solenidade entre filho e pai... Alguma coisa tem. Aí a gente sentou e tal, ao contrário, tadinho, ele pagou o almoço. Ele disse, olha, eu bolei uma série assim, assim, assado, eu queria que você me ajudasse. Eu falei, no que eu puder. Achei a ideia ótima, né? Quer dizer, a ideia se resumia em conversas, não entrevistas formais, com cabeças inquietas do universo latino. Falei, pô, te ajudo no que eu puder, contatos, fala com meus amigos. Ele falou, não, você vai apresentar. Eu falei, mas meu filho, eu já fiz muita televisão atrás do vídeo, né? No vídeo eu nunca fiz. Eu falei, vamos fazer. E a primeira entrevista que a gente gravou, a primeira entrevista que eu fiz na minha vida em televisão, e o primeiro programa da série, foi o Chico Buarque. E que foi uma coisa muito legal, porque como eu não tinha a menor experiência nesse negócio, eu lembro que era novembro, estava calor, enquanto eu armava aquela parafernália, eu fiquei na cobertura do Chico conversando com ele, nós dois sem camisa, um solão de óculos escuros. Aí veio a menina da produção, sempre tem uma menininha da produção, veio a menina da produção e falou, vamos? Eu falei, vamos, aí seca, até eu pus uma camisa preta, de óculos escuros.
Aí o Chico falou, mas você vai fazer assim? Eu falei, vou. O diretor mandou. Ah, então também vamos de mafiosos. Ele botou aqui, sentamos. E eu comecei a conversar com o Chico achando que era um negócio de teste de som, de luz. E aí o Felipe falou, fala. Eu falei, Chico, como é que é esse negócio de ser avô, né? Ele começou a me contar como é que ser avô e lembrar a coisa da mãe dele. Eu conheço a família há 40 anos, então era uma conversa de família. E uma hora eu virei para o meu filho, que é o diretor, e falei, vem cá, vamos começar? E ele fez uma cara de desespero, porque está tudo gravado. Então eu acho que foi a primeira vez que a televisão brasileira teve um programa em preto e branco, com longos silêncios para as pessoas pensarem, e o Chico sem aqueles famosos olhos cor de ardósia, o Chico de óculos escuros, falando coisas absolutamente pessoais e muito solto. E aí pronto, foi assim. Você quer saber como é que começou? Começou assim e continua assim até hoje. Normalmente eu conheço as pessoas, né, que a gente vai gravar, ou por referência, alguns são meus amigos da vida inteira, e muitos eu nunca tinha visto na vida, sobretudo da ala mais jovem, a ala do Felipe. E tenho conhecido pessoas fabulosas. Éric, falando em televisão, eu vi numa entrevista sua que uma das suas grandes revoltas com a teledramaturgia brasileira é que ainda não te chamaram para escrever um argumento. Como que é isso? Conta pra gente. Isso foi uma brincadeira, isso é uma brincadeira. Não, eu estava uma vez lá em Passo Fundo, né, naquela jornada, que é uma coisa que o Brasil devia conhecer melhor, e estava, se não me engano, era o Walter Negrão, alguém da Globo do meu lado, e estavam massacrando o negócio de telenovela, que isso não é, não sei o quê, não sei o quê. E eu uma hora me pediram, o que você acha disso? Eu falei, acho que vocês têm razão, a telenovela brasileira tem uma falha fundamental. Aí o Negrão do meu lado me olhou como quem diz, pô, vai me entregar, né? E eu falei, a falha é que nunca me chamaram para escrever. Agora, isso era uma brincadeira. Eu há muito tempo que não acompanho novela, mas acompanhei muitas e tenho amigos que escrevem para isso que a gente chama de teledramaturgia, que o Brasil tem uma produção fora de série. Eu não conheço nada igual feito no mundo, a não ser as séries americanas, mas aí é diferente. Você bolar uma série de 20 capítulos, 25 capítulos... Ela é muito maior. Uma coisa. Agora, uma novela no Brasil tem 200 capítulos. Eu hoje em dia já prefiro que não me chamem, porque eu sei como é que esses autores viram, de fato, escravos, né? 10, 15 horas por dia e não tem vida, né? Ganham um monte de dinheiro, é verdade, mas vai ficar para os herdeiros, porque eles não têm vida, eles ficam trabalhando 20 horas por dia. Até porque a novela ela vai mudando ao longo do curso, né? Então não é um roteiro que você entrega pronto, um livro que você entrega pronto e é aquilo ali, né? Não. Algo que vai trabalhando. Não é mesmo, não. Você acredita que escrever é falar sobre a realidade mesmo? É a gente talvez pegar fatos, captar fatos da nossa vida, do nosso cotidiano e colocar dentro de um livro? É isso? Alessandra, como que é esse se processo? você fizer essa pergunta para 114 escritores, você vai ter mais ou menos umas 411 respostas diferentes. E eu parto do seguinte princípio: eu sou um escritor de muito pouca imaginação, mas de muita memória. Sabe, eu acho que eu quando oscilo entre ficção e não ficção, uma hora uma hora outra, é a memória que te leva a imaginar coisas. Eu lembro do Gabriel Garcia Marques que uma das lições dele é que você sempre precisa ter um dado concreto da realidade. Se você conta uma verdade e desanda a mentir, todo o resto vira verdade, né? Eu tenho um amigo cubano, o Ambrósio Forné, que é um grande crítico literário, que uma vez ele definiu a literatura assim: esta é a vida de Alessandra tal como ela me contou e tal como agora eu conto a ela. Quer dizer, esta vida tua que eu te devolvo é a que passa a ser a sua vida, uma vida imaginada a partir da sua memória, da sua realidade. Este é o processo. Esse é o processo. Vamos falar um pouquinho sobre a literatura brasileira hoje. Que rumos você acredita que a nossa literatura vai tomar? Eu acho que o Brasil oscila muito e tem uma literatura extremamente vigorosa através das gerações.
Eu venho de uma geração que tinha Caio Fernando Abreu, João Gilberto Noll, Milton Ratum. Estou dizendo, nós somos Domingos Pellegrini aqui no Paraná, nós somos exatamente da mesma geração. Nascemos entre 47, 48, 49, acho que o Domingos é de 50, ou seja, a mesma geração. Pouquinho antes da gente tinha quem? Tinha Antônio Torres, Sérgio Santana. Então, era uma geração que enfrentou a ditadura. Não que você tenha de fazer uma arte militante, não. Mas é que a arte que você cria debaixo de uma ditadura, ela sofre outro tipo de pressão do que escrever hoje em dia. Hoje em dia, no máximo, você vai ter a ditadura do mercado. Vou escrever um negócio para vender. A ditadura do mercado. Mas na minha geração, não. Era uma vida sufocada, né? E que, por sorte, acabou. Eu vejo, às vezes, por exemplo, a questão de um ano e pouquinho, eu li um livro de um rapaz que eu não conheço, nunca vi, que se chama Daniel Galera, chamada Barba Ensopada em Sangue, ou de Sangue, que é um livro incrível, um livro fabuloso. Mais jovem que eu, e é amigo, mas enfim, eu diria mesmo se ele não fosse amigo, Cristóvão Teza é um autor surpreendente, um autor absolutamente surpreendente. Eu lembro de uma menina jovem que escreveu um livro chamado A Chave da Casa, Tatiana Salem Levi. No Sul tem uma contista que eu não conheço, chamada Cíntia Moscovitch, né? Tem uma jornalista, bem mais jovem que eu, que tem um texto de altíssima qualidade, que serve para comprovar a minha tese de que o jornalismo é um gênero literário, que se chama Eliane Brum. Ou seja, tem gente de peso. Agora, eu também vejo, por outro lado, uma coisa que me preocupa é que essa geração mais jovem faça mais vida literária que literatura. Sabe, é muito bom esse negócio de festa do livro aqui, festa do livro acolá, festa. O escritor acaba virando meio um showman, um caixeiro viajante. Então, existe o risco de você já escrever para que uma revista Grambta ou qualquer coisa assim diga que até você... um prêmio, pensando em ganhar prêmios. Aí eu acho que a pessoa sai da literatura e entra na vida literária. Eu acho prêmio muito bom, eu ganhei alguns, acho ótimo para pôr na estante. Porque se você põe o prêmio na tua alma ou na tua vida, você está frito. Sabe? Acho que prêmio é um negócio legal. Sobretudo quando os amigos meus ganham prêmio, que tem mais dinheiro que o meu, ele me paga o jantar, eu acho ótimo. Mas é para pôr na estante, não é para pôr na alma nem na vida. E eu vejo muito garoto jovem pondo o prêmio na vida, e isso é muito ruim, porque aí você não vai escrever o que você precisa escrever, o livro que te chama para escrever. Você vai escrever pensando no próximo prêmio, a minha responsabilidade, eu ganhei um prêmio, eu tenho de fazer um livro melhor que o outro. Não, eu tenho de fazer um livro melhor que o outro porque eu quero estar hoje melhor do que eu era ontem, só isso. Só isso. Como modificar essa situação? É a menor ideia, eu não sei nem como mudar a minha vida, não é a menor ideia. Falando um pouquinho de novos leitores, né? A gente tem hoje a entrada aí da internet, que tem influenciado, de certa forma, os jovens e tem tirado muito o espaço do livro. Como reconquistar esse pessoal, Eric? O que você acha disso? Realmente o digital vai substituir o livro de papel? Como que é para você? A única coisa digital que me preocupa o tempo inteiro é a impressão digital. Sabe, o resto não me preocupa de jeito nenhum. Impressão digital porque é identidade, aquilo que você põe no caixa eletrônico e tal, isso aí me preocupa, perder isso. O resto... Eu não acredito que o livro morra, não acredito de jeito nenhum que o livro objeto de papel morra, e eu não acredito numa literatura feita por um novo suporte, porque a literatura é a mesma desde o tempo do pergaminho. Quer dizer, não vai ser agora a internet que vai criar um novo tipo de literatura. Pode criar um novo tipo de escrita, mas não de literatura. Essas coisas não me afetam. Eu acho o computador ótimo. Agora, por exemplo, eu jamais corrijo na tela. Eu sou a alegria da papelaria da esquina. Eu termino de escrever um negócio, eu imprimo tudo, corrijo a mão, mudo para a tela, imprimo de novo, etc. e tal. Eu estou terminando de traduzir um livro chamado Rayuela, o livro da Amarelinha,
uma tradução nova. Eu devo ter consumido umas 1.500 páginas. Quer dizer, que cada vez que eu paro na esquina, o cara da papelaria, como vai, passar bem e tal. Cliente VIP. Cliente VIP. Então eu acredito numa coisa mais artesanal, mais próxima. Veja, pode-se inventar negócio de Twitter, que eu sei lá, não uso essas coisas, Facebook, não uso nada disso. Acho tudo isso um exibicionismo total. Você vai ter de escrever em 140 caracteres? Isso aí é um novo tipo de literatura? Jamais, é um novo tipo de escrita. Agora, vamos lembrar de um grande escritor guatemalteco que morreu, Augusto Monterroso. Ele escrevia microcontos. Isso quando não existia nem telefone celular. Quer dizer, o que ele fazia era literatura. O Twitter nem tinha sido inventado. Eu acho essas coisas. Os teóricos vão discutir, eu não discuto, não. Não me afeta. Bom, Eric, pra gente finalizar, queria que você me definisse então. Quem é Eric Nepomuceno? Um encanto de pessoa, um amor de pessoa. Nepomuceno é um brasileiro de 66 anos que torce pelo Fluminense, escreve, vive do que escreve, se não escrever não vive, e que tem amigos, tem bons amigos, né? E eu me orgulho dos meus amigos. A vida não me deve nada, absolutamente nada. É isso. No futuro, o que podemos esperar? Quais os livros que vêm por aí? Tem algum livro que você esteja escrevendo? Está só no campo da tradução? Não, eu estou sempre escrevendo. Eu fiz um livro que sai em março de 2015, que se chama Memória de Todos Nós, que é um livro sobre como os países da América do Sul lidam com a memória dos tempos da ditadura. A questão da violação dos direitos humanos na Argentina, basicamente Chile e Uruguai. São histórias desses países e como é que esses países reagiram a esse passado horroroso e deixando de banda para que nós brasileiros, para que a gente veja como é que a gente nunca teve coragem, nunca teve decência nem valor de enfrentar esse tema. E terminei de escrever esse livro, agora estou escrevendo outro. Agora estou escrevendo um de ficção, né? Para descansar um pouquinho. Eu quero outra verdade. Bacana. Eric, muito obrigada pela sua presença aqui no Papo no Café. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. Meu. E muito sucesso aí na sua carreira. Que venham muitos e muitos outros livros e muitas outras traduções, viu? Muito obrigado. Obrigada.